Chegamos, eu já quero logo pedir a sua participação, hein? Vai lá no Twitter, hashtag correspondente médica, por meio dessa hashtag. Essa hashtag é como se fosse o seu passe de entrada aqui para o nosso quadro. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, seu questionamento, pode ser um comentário, ainda mais que hoje é dia do médico, sabe? No finzinho a gente pode ler uns comentários especiais para alguém que está aqui do meu lado. Participe e comente sempre. Doutor Fernando, o senhor está me ouvindo? Tudo bem? Aquela que muito obrigado, viu? Para mim, eu agradeço para mim e para toda a classe. Na verdade, a gente trabalha com muito amor desde que a gente fez o nosso juramento de Hipócrates. Pois é, profissão em nome do amor. Até o fim a gente fala um pouquinho mais sobre isso, doutor Fernando, porque vamos começar falando sobre tratamento de Covid-19. É um estudo que pode mudar uma recomendação no tratamento contra a Covid. Esse estudo analisou os efeitos da heparina, um anticoagulante indicado pela Organização Mundial de Saúde para casos leves da doença. Vamos então às explicações. Essa análise foi feita em 6 países, incluindo o nosso, Brasil, e mostrou que a aplicação reduz em quase 80% a chance do caso leve evoluir para a morte. Isso se o remédio for aplicado entre 7 e 14 dias depois do início dos sintomas. E o que muda a partir de agora? Muda a dosagem. Até agora, a OMS indicava uma dose profilática, ou seja, uma dose bem baixa. E agora esse estudo mostrou que a dose indicada para a redução de mortes é 4 vezes maior do que a indicada pela OMS. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o doutor Fernando é heparina. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar neste nome. Imagino que talvez alguém, outra pessoa, também não. Então, doutor Fernando, por favor, o que é exatamente heparina? A heparina é uma substância que é utilizada pelos médicos para você interferir na formação de coágulos e evitar que eles se formem. Então, por exemplo, você pode usar de uma maneira profilática para que o indivíduo não tenha a formação da trombose venosa profunda, por exemplo, o indivíduo que vai fazer uma cirurgia ou vai ficar muito tempo acamado. Você também pode tratar casos de trombose com doses maiores para justamente evitar que esses coágulos eles venham a se impactar de uma forma organizada e, por isso, na verdade, comprometer tanto a chegada de sangue como o retorno venoso para o coração e até mesmo prevenir dessa maneira a morte. E aí, entendendo agora em relação ao estágio da doença, a gente falou de casos leves, que ele pode, de alguma maneira, ajudar. Eu quero relembrar aqui certinho que o remédio foi aplicado entre 7 e 14 dias depois do início dos sintomas. Por que exatamente existe, às vezes, um período específico para a aplicação de um remédio, doutor? É uma doença que se transforma muito, que muda com o passar dos dias? Em relação com a manifestação clínica, Elisa, então você imagina o seguinte, a pessoa teve contato com o coronavírus e começou a manifestar a sua doença. Nós sabemos que o coronavírus, para entrar nas células, ele usa um determinado receptor, por exemplo, o receptor para enzima conversora de angiotensina 2, que está expressa na parede do endotélio, que é a parte interna dos vasos. Por exemplo, em determinado estágio da doença, se essa lesão começa a acontecer de uma forma desordenada, verdadeiros buracos são feitos no interior dos vasos, o que predispõe à formação de trombos. E com isso, na verdade, você pode ter uma piora clínica bastante importante, inclusive impactando na questão da insuficiência respiratória, que acaba sendo o maior problema. E geralmente isso vai se manifestar depois que houve esse processo inicial de replicação viral, que são os primeiros dias. É lógico que a heparina não é um comprimido que se toma e você não vai comprar na farmácia. É uma injeção que é dada no corpo, quer seja no subcutâneo ou até mesmo dentro das próprias veias, sob supervisão médica, porque, na verdade, se você tem um abuso dessa substância, uma dose muito alta, você pode provocar sangramentos difusos pelo corpo, que é tudo que a gente não quer. Então, você precisa dosar ali muito de perto para cada paciente o que você está administrando para que você obtenha o benefício clínico para o caso. Anticoagulante heparina, então. Temos aí mais um remédio neste mundão de análises para tratamento contra a Covid-19. Ressalto aqui o que o doutor Fernando já disse. Não é um remédio que você pode chegar na farmácia. Acho que eu vou lá na farmácia conversar com o pessoal, ver se eles têm uma heparina para me vender. Não é isso não, viu, gente? Quem utiliza são os médicos dentro do ambiente hospitalar. Não tem como chegar e comprar tipo remédio para dor de cabeça. Não é assim, mas já temos aí uma pitada de esperança no tratamento contra a Covid-19. O mais importante é a gente frisar o que foi observado no trabalho científico, cerca de redução de 80% de mortalidade se você aplica no momento adequado, impedindo assim a progressão da própria doença. Pois é, e eles indicaram, o estudo indicou, vou aproveitar esse detalhe que o senhor trouxe, que
a dose indicada para reduzir mortes é de 4 vezes mais do que aquilo que havia sido já indicado pela OMS. E a gente falou em dose profilática. O profilático, como assim uma dose muito baixa, doutor? Uma dose pequena que você pode utilizar nos pacientes, não só de Covid, pacientes que fiquem, por exemplo, em ambiente de terapia intensiva, para evitar que se forme trombo nas pernas, principalmente, que é a trombose venosa profunda. E por que é profilática? Porque o trombo não existe, mas nós sabemos que o indivíduo vai passar por uma situação, por um período de maior risco que a trombose venha a se manifestar. Então, dessa forma, você dá uma dose baixinha para evitar que esses trombos venham a existir. Muito bem, explicadíssimo aqui neste que é o correspondente médico. Quer participar? Quer mandar sua dúvida, sua pergunta? Não existe pergunta boba neste quadro, viu? Pode mandar o seu questionamento que a gente está sempre de braços abertos para recebê-lo. Hashtag correspondente médico. É pelo Twitter que você conversa com a gente. O próximo assunto é para a gente falar sobre infecção urinária. Foi uma infecção que atingiu o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Ele teve alta após ficar 5 dias internado em um hospital da Califórnia e chegou a ficar em observação na UTI. O que causou a internação foi uma infecção urinária que se espalhou pelo sangue. Doutor Fernando Gomes, a gente tem um entendimento de infecção urinária que é quase algo bobo. Não vou chamar de bobo porque às vezes parece que está diminuindo o problema, mas algo, de repente, com o qual a gente não precisa se preocupar muito. Só que levou uma pessoa a ter de ser internada e a ficar em observação na UTI. O que acontece exatamente quando a infecção urinária evolui? Bom, isso chama atenção para justamente o que você falou. Nenhuma infecção ela deve ser menosprezada, sobretudo a infecção urinária. Você pode imaginar o seguinte, né? A urina ela é estéril, acaba sendo uma forma do corpo eliminar metabólitos, enfim, substâncias que são tóxicas para o organismo, até mesmo regular a quantidade de água dentro do corpo, e ela deve ser estéril. Se existe uma situação em que bactéria se aceste, ou fungo, ou até mesmo vírus, no trato urinário, você pode ter, então, uma infecção aí sendo manifestada. Em indivíduos com mais idade, por exemplo, que tem hiperplasia prostática, que atrapalha o trânsito da própria eliminação da urina, essa retenção pode predispor ao assestamento de bactérias, por exemplo, e o desenvolvimento da doença. Ou então indivíduos que tenham nefrolitíase, que são aquelas pedras nos rins que, de alguma forma, também acaba favorecendo que o ambiente não fique tão estéril assim. Nefrolitíase é o nome das pedras nos rins. Pedras nos rins. Aí o que acaba acontecendo, Elisa? Se existe o assestamento de bactéria e essas bactérias acabam vencendo os mecanismos naturais de combate à infecção, a gente tem instalado uma infecção urinária que merece diagnóstico e tratamento. Se esse tratamento não é feito, principalmente durante a fase em que você tem bacteremia, o que é isso? As bactérias começam a se espalhar pela corrente sanguínea, você pode entrar numa coisa que a gente chama de urosepsis, ou seja, um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada do corpo, podendo levar o indivíduo a uma insuficiência respiratória, a baixa pressão arterial, alteração do nível de consciência e até mesmo evoluir para o óbito. Então, assim, uma coisa pequenininha que pode parecer inocente, pode ser a porta de entrada para uma complicação muito grande. Nossa, quer mandar sua pergunta sobre esse assunto? Hashtag correspondente médico. Doutor Fernando, então, uma pessoa pode ter infecção urinária, existe assim, alguém que tem infecção urinária de maneira crônica, e tem sempre, ou dizem, toma muito pouca água, de repente pode ficar com infecção urinária, ou pode ter alguma relação com o próprio aparelho sexual. Exatamente, tem uma conexão direta com o quê? Quando a gente compara os gêneros, por exemplo, a uretra feminina é muito menor e todas aquelas regiões, os órgãos, na verdade, que acabam se manifestando na região do períneo são muito próximos. Então, até a própria questão da higiene, do se limpar depois que evacua e a higiene da região pode impactar e favorecer a própria infecção. Indivíduos que precisam, por exemplo, usar fralda, não estou falando de criança, estou falando do pessoal na terceira idade, precisa ficar atento em relação a isso, porque acaba configurando uma facilidade maior para que o indivíduo tenha a infecção urinária. Além do que a gente mesmo fala, né? O indivíduo que, por exemplo, tem diabetes, está descompensado, acaba eliminando mais açúcar pela urina, cria um ambiente favorável para que venha manifestar a infecção urinária. Então, são diversos fatores. Um deles, obviamente, a questão da ingesta hídrica, de beber água e urinar. O próprio fato de você ficar segurando a urina acaba predispondo, na verdade, a essa estase do líquido e também favorecendo a infecção urinária, ou mesmo após o coito, obviamente, se acaba orientando o hábito de ir no banheiro e eliminar a urina. Isso facilita com que o próprio trato urinário seja lavado naturalmente. Tem gente que segura a urina por muito tempo, dizem que não é muito bom também, não é, doutor? Que deixa de ir ao banheiro, fiquei trabalhando, esqueci, nem vi o tempo passar, mal vou ao banheiro. São hábitos que a gente não pode deixar no automático, né? A gente tem de lembrar da nossa saúde. E o cérebro da gente acaba sendo muito obediente com as nossas vontades. Então, de repente, você, na verdade, não quer urinar, você faz de uma forma que acaba suprimindo
reprimindo, esquecendo, e você estava com muita vontade, horas depois você lembra que estava com aquela vontade e nem entende como segurou. Mas pode ter certeza que o seu aparelho urinário, a sua bexiga, na verdade precisou fazer um trabalho além da conta e, na verdade, fez com que a urina ficasse represada ali um tempo maior do que o necessário. Então, da mesma forma que a gente orienta, beba água, a gente também orienta, olha só, é importante isso, se organize na sua agenda, isso não é um bicho de 7 cabeças para ter o hábito de ir no banheiro e urinar. Como é bom a gente poder falar de saúde, hein? Tomara que você goste tanto quanto a gente, que do lado de cá faz esse quadro sempre desvendando, primeiro os mistérios da mente, né? Do cérebro, até porque estamos aqui com um neurocirurgião. Imagine poder conversar com alguém que tem essa capacidade de desbravar os nossos cérebros e também a gente expandir todos os outros assuntos, sempre bom demais. Fertilização in vitro é o próximo assunto aqui e é um tema que ganhou destaque nos últimos dias depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não são obrigados a cobrir os gastos com o procedimento. Isso gerou muita polêmica, porque a infertilidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde e atinge cerca de 48 milhões de casais em todo o mundo. É bem possível que haja um casal ou uma mulher que tem o sonho de ser mãe assistindo a gente agora e que, por algum motivo, que podem ser vários, de repente não consegue. O procedimento natural não tem sido eficiente como a pessoa deseja e pode optar por alternativas para conseguir dar à luz e trazer um ser humano no mundo. A gente conversou com o doutor Matheus Roque, que é especialista em reprodução humana, e ele falou para a gente sobre a importância do acesso amplo à fertilização in vitro. E como qualquer outra doença, é importante e é necessário que seja realizado o seu tratamento para que possamos evitar todas as repercussões associadas a essa doença. A principal repercussão, a não realização de um sonho, a não possibilidade de ter o seu filho em casa. Mas é uma doença que está associada a problemas pessoais, problemas no relacionamento daquela família, problemas profissionais, problemas relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão. Pois é, doutor, a gente não pode nunca deixar de considerar, né, essas histórias de amor de mulheres que querem ser mães, não é? Que decidiram por isso e que muitas vezes não conseguem. E o quanto isso pode acometer as questões emocionais de uma mulher, de pensar, por que eu não sou capaz, né? Ela atribui a ela a incapacidade de algo que infelizmente pode ser natural para algumas mulheres, de simplesmente não conseguirem. É verdade. Agora, aqui me fez pensar uma coisa, Elisa. Quando a gente fala da infertilidade como um problema de saúde, a gente tem que entender que existe um problema de saúde que envolve duas pessoas que vão gerar uma terceira. Então, talvez uma coisa que não tenha sido pensada é o seguinte, porque as operadoras, na verdade, não podem arcar 50% cada uma delas, com a parte paterna e com a parte materna, para, na verdade, trazer uma criança para a vida. Isso é uma forma de pensar um pouquinho fora da caixa, né? Quando a gente fala... porque assim, não adianta a gente imaginar, mais uma vez, né? Aqui a gente está falando de uma coisa comercial que envolve a prática da medicina. Tudo isso que a gente vai explicar é um avanço tremendo que existe no conceito da concepção e de promover a possibilidade do casal ter uma criança, enfim, o sonho tão desejado, né, do planejamento familiar. Mas a gente precisa entender que isso tem custo, existem outras prioridades e o plano de saúde nada mais é do que um acordo comercial entre o indivíduo e o que, na verdade, pode ser oferecido pela saúde. Lembrando que a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é público, e tem a saúde suplementar e é disso que a gente está falando. Mas, Elisa, como funciona né, a fertilização in vitro? Então, você tem uma fase de estimulação hormonal no corpo feminino para que haja o desenvolvimento dos folículos, que são estruturas que ficam dentro dos ovários, que são as gônadas femininas. E depois disso, então, existindo a ovulação, existe a coleta dos óvulos nos ovários e a coleta do sêmen, coleta dos óvulos no ovário, não ovulação. Você tem então aqui as duas células embrionárias, né? O óvulo e o espermatozoide. É falado in vitro porque, na verdade, num ambiente laboratorial, a fertilização é feita de um óvulo com um espermatozoide. A partir do momento que você tem a união de cada um dos gametas, na verdade, você tem aí a formação de um embrião, que é o start para uma vida. A partir daí, essas células vão se dividir e vão, então, desenvolver um bebê. Essas células são deixadas, então, numa incubadora e depois, então, é feita a transferência do embrião, ou seja, depois que já existiu a união do óvulo com o espermatozoide, para dentro do aparelho feminino, onde, na verdade, vai ter todo o seu esplendor dentro da cavidade uterina, com a formação de placenta, tudo normalzinho, bonitinho, como a gente conhece do ponto de vista natural. Então, parece simples eu explicar aqui, mas vocês podem imaginar todo o caminho que a ciência percorreu
tantas e tantas pessoas que já foram submetidas a esse tipo de tratamento, muitas com sucesso, outras nem tanto, precisando mais de uma tentativa, até, na verdade, chegar ao nascimento de um bebê. Sensacional a gente poder visualizar aqui, em teoria, não é? Como funciona isso. E aí, eu tenho uma dúvida, doutor. A gente fala muitas vezes sobre inseminação artificial e agora é a fertilização in vitro. Qual seria a diferença? Quando a gente fala fertilização in vitro, é justamente esse processo no qual você pega as células que são originárias, tanto do óvulo como dos próprios testículos, e permite que exista a formação da concepção e do embrião em ambiente laboratorial. E a partir daí, então, só que você coloca o embrião já viável dentro do útero feminino. Então é um processo mais complexo que você chega mais próximo, na verdade, do que ao natural, chegando então a colocar o bebezinho para ser desenvolvido, a célula, né? O embrião, para ser desenvolvido dentro do útero materno. Muito bom, muito bem. Expusemos aí para vocês os assuntos hoje do Correspondente Médico. Algumas mensagens estão chegando e eu quero muito aproveitar deste momento, até de dar uma estouradinha ali de 1 ou 2 minutos. Eliette, parabéns, doutor, pelo seu dia do médico. Mozart, parabéns, doutor Fernando. Marcelo, parabéns, doutor Fernando, pelo dia do médico. Fantástico este quadro. Então, doutor, eu faço um resumo das mensagens que chegaram e replico com você. Obrigada por estar com a gente aqui diariamente no Correspondente Médico, ajudando a gente a traduzir e a compreender assuntos que são essenciais para a nossa existência. Obrigada, doutor. Agradeço você, agradeço a todos os participantes que mandaram as perguntas e divido isso com todos os colegas que fazem exatamente esse trabalho que eu faço dentro de cada consultório do nosso país. Muito obrigado. Feliz Dia do Médico. Obrigada por vocês existirem. Obrigada, doutor Fernando Gomes. Este foi mais um Correspondente Médico.